Boa noite, graça e paz a todas. Como as irmãs podem ver, hoje em cenário novo, né? Pode ser alguns contratempos hoje, a gente teve que mudar para o quarto de cá. Vou dar um tempinho para as nossas convidadas chegarem. Hoje nosso público é um pouco mais ampliado, né? Só fazendo uma leve introdução antes da nossa reunião de hoje. Nós estamos com visitantes assistindo a nossa reunião, não só de hoje, mas a partir de hoje, né? E essas pessoas são pastora Adalgisa, da CCVL de Bauru, a nossa amiga Ana de Norá, temos também a minha tia Laudiceia, uma irmã que eu conheci há pouco tempo, a irmã Nádia Yasmin, a nossa amiga Dona Santa, ali do Lausanne, para quem não sabe, as amadas aí pelo Brasil, estamos em São Paulo, capital, e a irmã Simone Pereira, da, da nossa igreja também, da CCVL aqui de São Paulo. Vamos então começar. Quero saudar a todas com a paz do Senhor. Vão se acomodando, pega a Bíblia, um copo d'água. Para quem não conhece, essa é minha mãe, ela vai se apresentar logo mais para vocês. E apenas a título de introdução, desculpem, esse é um trabalho que nós fazemos toda segunda-feira, às 8 horas da noite. É um estudo bíblico baseado estritamente na palavra, temos uma apostila de apoio, mas não foge nenhuma vírgula da Escritura Sagrada. Amém? Por enquanto não consta ninguém ainda por aqui, mas conforme forem chegando, podem dar um oi, podem dizer se o som está ok, se vocês conseguem me ver perfeitamente, ok? Vou deixar então minha mãe e ajudante aqui se apresentar a vocês, ok? E a gente vai se falando. Paz do Senhor a todas. Eu sou a mãe do Robson, sou a Cleide, tá? E a gente vai dar início nessa célula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tá? Vamos começar fazendo uma oração para a gente iniciar, tá ok? Pai, em nome de Jesus, papai querido, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu de podermos estar aqui, papai, para poder realizar essa célula, nos compartilhar, Senhor, com nossos irmãos, nossas irmãs, e peço, Senhor, que o Senhor nos abra nossas mentes, nos dá entendimento, papai querido, nos ajuda, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ao começo do nosso estudo. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos já na quarta parte da primeira apostila. Detalhe, eu vou estar enviando via PDF, tanto para o grupo da nossa célula, tanto para o grupo que eu fiz para os nossos convidados. Eu vou estar enviando esse PDF para vocês poderem ter acesso ao conteúdo completo, ok? O texto de hoje é baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 6. Nossa ajudante vai estar lendo aqui para nós. De 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Nossas amadas estão chegando, nossa irmã Elizabeth, paz do Senhor. Vamos dando um joinha, vamos falando um oi, pode interagir, gente. Para quem não conhece esse trabalho de células, né, é algo mais interativo do que um culto tradicional. Geralmente você está na igreja, o pastor está dirigindo a palavra, você não tem a oportunidade de levantar a mão, interromper, enfim. Este trabalho tem esse diferencial, né? Nós podemos interagir com vocês, vocês podem lançar perguntas. Irmã Fausta, paz do Senhor. Tem alguma dúvida? Eu posso estar respondendo aqui em tempo real, ok? Mesmo as que ainda não nos conhecem muito bem, fique à vontade. Somos todos e todas, né? Irmãos em Cristo, independente do local do Brasil, independente da igreja, denominação, enfim. Vamos então, começando aqui. Primeiro parágrafo. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Me ajudante novamente. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A razão da adoração, bendizendo o nome do Senhor, é gratidão por ter nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Bom, quando a palavra vai tratar sobre bênção, geralmente nós temos no automático. Só um minutinho. Que bênção seria algo em torno de área financeira, material. Irmã Beth, o texto é Carta aos Efésios, capítulo 1, versos de 3 a 6. Então, retomando. Quando nós falamos em bênção, muitas vezes nós somos condicionados a focar na parte material, né? Um novo emprego, uma nova casa, até mesmo uma cura, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele abrange todo tipo. Quando ele fala toda sorte de bênçãos, e ele ainda vai um pouco mais à frente dizer em Cristo nas regiões celestiais. Então nós podemos abranger todo tipo. E aqui eu listei algumas, né, que nós vamos tratar superficialmente de cada uma. A salvação pela graça. Não existe bênção maior para a gente do que a salvação que nós alcançamos em Cristo no sacrifício da cruz, não é? Entendendo sempre que não é por obras, não é por nosso mérito. Todos nós havemos pecado, está escrito isso na nossa Sagrada Escritura, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus decidiu, por obediência ao Pai, descer este mundo caído, este mundo corrupto, pecaminoso. Ele, como o Filho do Pai, santo, da mesma maneira que o Pai, desceu aqui para nos redimir. Não é? E quando ele fez isso, ele nos proporcionou alcançarmos a salvação. O próximo item, a santidade, que é progressiva. A partir do momento que a salvação nos alcança, essa segunda bênção que eu listei aqui, ela começa a agir em nós através do Espírito Santo, que é a santidade. Novamente, faço uma nova explicação. Muitas vezes na religião pagã, independente de qual, a santidade ela é mal interpretada. Alguém entende que para você ser santo, você tem que estar separado num mosteiro, num local afastado, sem contato com as outras pessoas. E não é isso. Tudo bem, santidade significa estar separado, mas não significa você estar separado fisicamente. Você está separado na eleição, quando Deus te elegeu antes da fundação do mundo, que também nós vamos tratar disso em alguns parágrafos à frente. Estar separado é no sentido espiritual. Quando
nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele começa a tratar na nossa vida, né, a necessidade de nos destacarmos do mundo, não para querer ser melhor do que as pessoas, mas para não agir igual, né? Certas condutas não cabem mais a uma nova criatura, alguém que agora vive em Cristo, né? Isso é tratado em particular, com cada um, o Espírito Santo trata num ritmo, de uma maneira toda especial, toda particular, e isso é gradativo, também não é algo instantâneo. A cada dia isso cresce dentro de nós. Quem era mentiroso vai aprendendo a resistir à mentira, quem roubava, quem adulterava, todas essas questões vão sendo trabalhadas em nós pelo Espírito Santo. A terceira bênção que eu listei aqui, o acesso irrestrito ao Pai. Novamente, vamos dar uma explicação. Antes de Cristo, o único acesso a Deus era através do sacerdote. Você tinha um sacerdote lidando o povo, no caso aqui o povo judeu. A pessoa tinha que se dirigir até o sacerdote. Olha, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esse sacerdote tinha que entrar no templo com sacrifícios, tinha toda uma burocracia. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a Deus. Você tinha que ter esse intermediador, não é? Se qualquer pessoa entrasse de qualquer maneira no templo, era pulverizada, morria ali, diante da glória de Deus, diante da Arca da Aliança. Aí nós vamos entrar em muito detalhe da cultura judaica, mas não era qualquer pessoa. E a partir de Cristo nós temos esse acesso. Então, para vocês verem, bênção não pode focar apenas nessa terra. As maiores bênçãos que a gente pode ser eternamente grato a Cristo, elas são no âmbito espiritual. Não é? Esse acesso irrestrito. Quantas gerações antes de Cristo? Milhares e milhares de anos. Pessoas nem sonhavam que nós poderíamos ter essa bênção que nós temos hoje. Hoje você pode fechar os teus olhos e através da única intermediação, que é pelo Filho, como vai também dizer na Escritura, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Nós podemos apenas fechar os nossos olhos e ter acesso direto. Não há mais essa arca da aliança, não há mais essa divisão, essa burocracia, você tem que procurar alguém para chegar a Deus. Agora, como que esse acesso ele aconteceu fisicamente, não é? Quando você estuda os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver nos últimos capítulos que no momento da morte de Jesus Cristo, o véu, que era a separação, onde dali para frente só o sacerdote poderia entrar, esse véu ele se rasga de cima a baixo, simbolizando que a partir daquele momento todos aqueles ritos estavam anulados. Todos aquela, todo aquele cuidado de ter que escolher alguém, ter que ter sacrifício de animais, de você não poder se achegar ao Pai, tudo aquilo estava acabado. E não foi um rasguinho pequeno, algo que eles pudessem, não aconteceu nada, conserta. Foi um rasgo de fora a fora. Quem conhece um pouco de tecido aqui, é muito fino. Rasgou de ponta a ponta, não tem como, né, consertar. Tem até uma costureira aqui do meu lado para não me deixar mentir. Né? Não tem conserto. Né? Não tem mais como voltar nessa fase. Então agora nós temos acesso irrestrito ao Pai. Um minutinho aqui. Uma silésia para o Senhor. Se eu não havia cumprimentado ainda a irmã Falsa também, a paz. Vamos lá. Sabedoria. Quando nós vamos ao livro de Tiago, essa bênção que é a sabedoria, ela tem uma maneira de ser adquirida. Né? No livro de Tiago vai dizer que Deus dá sabedoria a quem busca com humildade. Então, quando você é humilde, quando você assume, você admite que você depende exclusivamente de Deus, né? Que você depende dele para levantar da cama, quando você realmente entende que você precisa dele para tudo, e você pede, Pai, eu preciso de sabedoria. Faça assim como a oração de Salomão. Para quem não conhece a história, o rei Salomão, um dos maiores reis de Israel, ele já tinha tudo, né? E ele resolve fazer uma oração. E ele poderia pedir, né,
outros reinos, tantas coisas. Nós, por exemplo, quando nós vamos orar, nós pedimos várias coisas. Ele se resumiu a pedir apenas sabedoria. Tá? E esse é um dom que ele é dado, como eu disse antes, humildade e para cumprir os propósitos de Deus. Deus não vai dar sabedoria para quem vai agir com o seu bel prazer. Eu vou pedir sabedoria para eu me sentir melhor do que o meu irmão. Enfim, o nosso Deus é o Deus que sonda os corações, que sonda as intenções do nosso coração, e ele concede sabedoria quando ele entende que nós vamos usá-la de acordo com a vontade dele, não é? Na continuidade do texto de Tiago, vai dizer que além de pedir com humildade, ele dá sem lançar em rosto. Ele dá de uma maneira pura, uma maneira santa. Quando você vai muitas vezes pedir um conselho para alguém, falar com algum amigo, algum vizinho, poxa, eu preciso de sabedoria em tal área, é muito fácil alguém vir te lançar em rosto. Ah, você não sabe, já era para você ter aprendido isso. E com o nosso Pai é diferente. Ele sempre está ali, disponível, ele sempre está disposto a nos ensinar. Todo dia, todas as manhãs, nós temos que pedir: Pai, eu preciso de sabedoria, ainda mais nos momentos de agora. O mundo passa por uma tribulação terrível. Todo dia nós precisamos pedir: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso entender o que está à minha volta, eu preciso entender aonde eu ainda sou alvo fácil para setas malignas, aonde eu ainda sou alvo fácil para o inimigo fazer eu perder a paz. Nós precisamos dessa sabedoria. Dons espirituais, aqui já renderia uma outra reunião, são muitos dons, muitos assuntos aqui, eu apenas listei esse, né? Apenas a título de curiosidade, dom de profecia, dom de aconselhamento, dom de cura, e por aí vai. E a paz, foi o último item que eu listei aqui como exemplo, a paz que excede todo o entendimento. Não é qualquer paz, o Senhor também vai dizer que eu não vos dou a paz como o mundo a dá, né? Não é a paz do mundo, a paz passageira, que quando acaba a estabilidade financeira, quando vem a doença, quando acontece alguma coisa que te tira do teu normal, essa paz acaba. A paz que o Senhor nos dá, ela é inabalável. Quando nós realmente pedimos e buscamos diariamente essa paz, nada nos abala. Pode o mundo cair, pode trocar governo, pode estourar a pandemia, você pode perder seu emprego, pode acontecer tantas coisas. Essa paz, ela não nos deixa cair. Esse desespero que acontece aí fora, essa essa ansiedade, esse sentimento pesado que eu creio que cada um de vocês, né, aqui o público é feminino, mas creio que alguém possa estar assistindo com esposo, filhos, parentes, enfim, que cada um e cada uma de vocês com certeza já notou essa pressão que está acontecendo aí fora porque as pessoas não buscam a Deus, não buscam ter essa paz, porque não há salvação para esse mundo, né? É interessante que um pouco antes de começar essa reunião, meu celular tocou, uma pessoa do Testemunho de Jeová, não sei como conseguiu meu número, mas começou a puxar assunto comigo, eu conversei com ela normalmente, e sempre o tema que eles tocam é nessa questão: tem salvação para esse mundo? Tem esperança de paz, né? E aí eu conversando com ela, exatamente, desculpem, o que a gente está tratando aqui, para essa terra, para esse plano, não existe esperança. A nossa esperança não pode estar nesse mundo, porque se estiver, nós vamos nos decepcionar. Não há futuro bom para esse plano. Nosso foco tem que estar em Cristo, a volta dele é iminente e nós temos que estar preparados para isso, sempre buscando paz para suportar o dia mau. Lembrando que todas estas bênçãos que eu listei aqui, que são as principais, né, elas elas e outras também, na parte material, terreno, enfim, só podem ser conseguidas em Cristo. Então, se alguém aqui ainda tem alguma dúvida, ou algum familiar que esteja assistindo essa reunião, não existe outro nome, não existe outro Deus, não existe outra entidade, não existe outro que possa nos abençoar, a não ser Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Criador dos céus e da terra. Amém?
Vamos então continuar a leitura. Nossa ajudante. Vamos agora para a letra A. O centro das bênçãos de Deus sempre será Jesus. Não existe para os filhos de Deus bênção fora de Cristo. Toda sorte de bênção só poderá chegar até nós pelo nosso mediador, Jesus, o Cristo. Paulo deixa bem claro que as bênçãos são espirituais, ou seja, Cristo nos abriu a porta para sermos abençoados. Essas bênçãos não são por merecimento, e sim pela fé. Crendo que Jesus é a porta aberta para que possamos entrar, e sempre alimentados com toda sorte de bênção espirituais nele. Vamos ler em João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Amém? As irmãs chegando aqui, minha tia Sônia, paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá? Como nós estávamos dizendo, né, toda bênção conquistada é através de Cristo e nem outro nome. Só que tem um porém ainda mais grave, não é? Tudo é dele, por ele e é para ele. Né? Eu tenho aprendido nos últimos anos que todas as nossas orações, elas têm que ser para louvar o nome do Senhor. Aí você pode me perguntar, mas em que sentido que a bênção que eu peço, ela glorifica a Deus? No sentido de que a nossa vida, ela é para Deus. Se Jesus desceu a esse mundo, foi para nos salvar e termos uma vida direcionada para Ele, temporariamente, estamos aqui de passagem, não é? E para depois ir para a eternidade, viver com Ele, com o Pai. Então, toda bênção que nós pedimos, seja um futuro casamento, seja uma promoção no trabalho, seja uma cura, se você analisar, tudo é, ou melhor, ao menos deve ser, não é? Para a glória de Deus. Então, nós temos que ter isso sempre em mente. Quando você for pedir alguma coisa, reflete antes. Às vezes as nossas orações, e isso não estava no texto, as nossas orações, elas muitas vezes não são atendidas porque nós não analisamos. Será que vai glorificar a Deus? Será que são apenas futilidades? São coisas apenas para eu me distrair, para eu passar meu tempo? Né? Deus ele está interessado que nós vivamos para Ele. Nós temos a nossa vida secular, nós temos nosso trabalho, nossas relações de amizade, nós temos nossa rotina, mas a nossa vida, primeiramente, tem que estar direcionada ao Pai. Então, o teu casamento é para glorificar o Pai. Irmãs e irmãos aqui casados. O teu trabalho é para glorificar o Pai. O ambiente ali é um ambiente que devemos pedir ao Espírito Santo que seja um local propício para evangelização. A entrada, o ingresso numa faculdade, aquilo tem que ser para a glória de Deus. Você vai estudar, você vai se graduar, ter um emprego melhor, mas aquela trajetória é para glorificar o nome dele. Tudo tem que ser para glorificar o nome dele. Então, se você está em oração há muito tempo e a coisa não flui, muitas vezes estamos orando errado, né? A palavra vai dizer que nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, né? Então, ou não sabemos entender o tempo de Deus, é algo que é mais lá para frente, ou que nós precisamos de um preparo, né? Tem quem brinca, faz uma comparação, né? Você daria uma faca para uma criança de 2 anos? Né? Então, Deus também não dá uma bênção que vai te tirar do caminho dele. Né? A prioridade dele é te salvar. Se alguma coisa nesse mundo vai ficar de lado, é irrelevante. O principal é que nós estejamos com ele quando ou a trombeta tocar ou nós falecermos. Tá? Vamos então continuar aqui a leitura. Letra B. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
O mesmo Deus que planejou a salvação, entregando o seu único Filho, é o mesmo que, através da sua onisciência, sabe quem será salvo e os elegeu antes da fundação do mundo. O planejamento de Deus tem em Jesus o seu cumprimento. O sacrifício da cruz, quando aceito, faz do aceitador filho de Deus. Isso só pode acontecer por causa de um planejamento minucioso da parte do Pai eterno, conhecendo de todo o trajeto humano, desde quando gerados até a morte, seguindo-se depois o juízo. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Continuar? Deus já sabe quem será salvo e quem será condenado. A graça de Deus nos foi dada, não com ira ou por obrigação, mas sim por seu amor ao Filho que Paulo chama de amado. Amém. Vamos tocar num tema bem polêmico, né? Mas que é bíblico, não foge da Escritura Sagrada, que é a eleição em Cristo, né? Outro detalhe também que nós precisamos entender, quando eu disse que a nossa vida ela é direcionada para Cristo, Ele nos alcançou através do Espírito Santo, né? Mas essa não foi uma escolha nossa. É interessante que, no nosso ponto de vista, nós pensamos, poxa, mas eu que fui lá na frente, naquela igreja, há tantos anos atrás, ou num culto familiar, e eu levantei a mão. Foi eu que, né, aceitei a Jesus. Ok, você aceitou, mas a escolha não foi sua. É estranho, né? Mas a palavra aqui deixou bem claro que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, se você naquele dia, que creio que todas aqui, todos, enfim, lembram do dia em que se renderam a Cristo, naquele dia houve a interação do Espírito Santo na tua vida. Ele tocou o teu coração, você ouviu a palavra, você ouviu uma mensagem que alguém levou até você, e naquele momento o Espírito Santo começou a agir na tua vida, e aí você sentiu a real necessidade de você ter essa conversão 180 graus, e você passar a viver uma nova vida. Isso veio totalmente dele, né? Muitas vezes nós, por algum ensino talvez equivocado, que em algum lugar nós tivemos, nós achamos que é uma decisão nossa, né? E não é. É uma decisão diretamente do Espírito de Deus. Quando o mundo foi criado, nós vemos no livro de Gênesis, né? Quando Adão foi formado do barro, nós vemos lá muito explícito: façamos o homem a nossa semelhança. Ali estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ali, quando todos nós somos, aliás, quando Adão foi formado, Deus conheceu como é que funcionava a mentalidade, as fraquezas, tudo no corpo do daquele homem criado por ele, não é? E ali ele começou a planejar os filhos, toda a geração, até o último dia, até a última pessoa que nascer. E tudo foi predestinado. Cada pessoa foi escolhida a dedo por Deus. Aí alguém pode dizer: poxa, mas não seria injusto Deus escolher algumas pessoas de antemão, eleger e outras não? Não, de forma nenhuma. A palavra também vai dizer: todos pecaram. Esse ponto tem que ficar claro dentro de nós. Tem que ficar claro na nossa mente. Todos nós pecamos. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós estávamos como ovelha desgarrada.
estávamos sem caminho, estávamos cegos neste mundo. Você pode não ter cometido nada extremamente grave, mas o maior pecado que existe é não reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, todos nós estávamos destinados à condenação eterna. Não existia outra maneira de nós alcançarmos essa redenção se não fosse por Cristo. Então, não tem como alguém dizer que ele foi injusto. Ele escolheu cada um, ele tem esse direito, ele é o dono de todas as coisas. Né? E sim, nós temos que ver isso como algo muito, muito positivo, porque quem pensa dessa maneira que ele é injusto, no mínimo se sente um tanto santo, está sendo um tanto arrogante. Agora, veja pelo lado correto da coisa. Cada um de nós, em bilhões e bilhões de pessoas, milênios atrás, fomos escolhidos a dedo, não por nosso merecimento, mas porque Deus achou graça em nos escolher. Desde o começo do mundo, 5, 6, 7, não sei quantos mil anos atrás, nós somos escolhidos. Você que está assistindo, que está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo que te tocou para você ouvir também, não foi decisão totalmente sua, né? Você foi escolhido, você foi escolhida muito, muito antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Você foi escolhida, você foi escolhida. Quando o mundo ainda era formado, a palavra vai dizer, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nações, não havia animais, não havia nada. E ali você já foi escolhido, você já foi escolhida. Isso é maravilhoso. Nós temos que ter isso em mente todo dia. Veio a dificuldade, veio a luta, veio a incerteza de um tempo que parece que não vai acabar, que a gente não vai poder sair para a rua, né? Vem a dificuldade, vem o luto muitas vezes, muitas famílias estão enterrando seus entes queridos. Nunca a gente pode tirar isso da cabeça. Eu fui escolhido. Deus não errou no processo. Deus não errou na escolha. Deus não errou. Deus não erra, ele é perfeito. Se ele te escolheu, ele tem um propósito. Você tem algo a fazer neste mundo ainda. Não precisa a gente ter esse desespero, esse medo. Será que eu vou pegar esse vírus? Será que vai acontecer alguma coisa com a minha família? Se você está aqui ainda, você tem um propósito. Quando Deus elegeu cada um de nós, não foi para a gente ficar só andando por aqui, por essa terra, trabalhar e comer. Ele tem um propósito maior. Então não se deixe abalar pelas situações. Ele é o teu Deus, independente do presidente, do governador, da saúde, da estabilidade financeira do país. Ele é o teu sustentador. Amém? Faz o copo d'água aqui, que a garganta não aguenta. Infelizmente, algumas irmãs aqui estão mandando mensagem que não estão conseguindo acessar. É normal, gente. Estamos expandindo, às vezes a internet estranha, tantas pessoas. Nosso grupo era 5 ou 7, agora está chegando, creio que perto de 20. Né? Mas enfim, todas vão ter o acesso assim que terminar essa gravação. Continuando. Assim como Adão foi criado por Deus, nós fomos criados também por Ele. Não fisicamente falando, não fomos criados cada um de nós do barro, mas Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Isso também é outro detalhe que não podemos esquecer, né? Temos, pelo menos que eu sei, uma irmã aqui, a irmã Elizabeth, que trabalha em hospital, entende um pouco mais do que eu nesse quesito. Existem gestações muito difíceis, né? Existem crianças que infelizmente não resistem à gestação e vêm a óbito. Algumas irmãs aqui possivelmente já perderam filhos na gravidez, não é? E esse detalhe também é maravilhoso. A eleição no começo do mundo e a escolha de nos manter vivos no ventre da nossa mãe. Então Deus ele confirma que ele tem um propósito com a nossa vida duas vezes, no começo do mundo e na nossa gestação, não é? Porque é muito fácil que ocorra algum erro, que um bebê venha a morrer,
independente de qual mês, qual semana, né? Tudo ali foi criado pela mão dele, né? Não há como. Você pode chamar o melhor médico dessa terra, o melhor cientista. Ah, mas existe uma explicação. Então me explica. Essa bomba que tem dentro de nós, o coração. Qual é a força? Qual que é o elemento? O que que faz isso bater? O que que faz? Enfim, o que que dá força? O que que determina? Bombeia o sangue? Não tem explicação. Foi o Senhor que criou cada um de nós no ventre da nossa mãe. A sua digital vai ser assim, você vai ser dessa maneira, esse órgão vai ser assim, 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 minuciosamente. Então, também isso também não estava no texto. Se algum ou alguma de vocês está com um sentimento de desistência, tristeza, questionando se Deus fez certo em deixar você vivo, muitas vezes, pelas lutas, alguém pode dizer: não seria melhor eu não estar aqui, não é? Ele tem um propósito com você. Vai muito além do que você vê. Vai muito além do cenário que você está vendo. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu não sei falar. Mas eu não tive estudo. Não interessa. Ele é o Deus do impossível, inclusive, para quem não sabe, é o nome do nosso grupo aqui de estudos, não é? Ele te conhece. O Senhor não vê no mesmo nível que nós vemos. Ah, aquela pessoa, ela é isso, ela tem o diploma, ela é conhecida, ela tem o sobrenome. Deus, ele te vê da maneira que você é. Ele te vê através dessa carcaça, esses ossos, essa pele, essa carne. Ele vê a tua essência. Ele vê a intenção do teu coração. Então, se você está com esse sentimento de derrota, não tem como amenizar a palavra, sentimento de derrota, de desistência, lembra, o teu Deus te escolheu. Te escolheu antes do mundo ser formado. Te escolheu antes de você ser formado. Formada, enfim. Ele tem um propósito. Eu já repeti isso, mas nunca é demais dizer. Ele tem um propósito com a tua vida. Ah, mas eu sinto uma vontade de evangelizar, eu não consigo, eu não sei falar, né? Uso exemplo aqui, né? Ontem foi Dia das Mães. A pessoa que primeiro falou de Cristo para mim foi minha avó, uma pessoa que nunca estudou, uma pessoa que teve a, a infância tomada por trabalho. To, creio que todas aqui sabem que naquela época não tinha essa opção que nós temos hoje. Ou você sai para trabalhar, ou você não tem o que comer desde criança, né? E ela não sabia ler até a conversão. Ela pegou seus 10, 15, 20 anos, enfim. E no momento que ela se converteu, alguém falou da palavra para ela começou a ir para a igreja. Não foi professor, não foi faculdade. Foi isso aqui, através deste livro, que ela aprendeu. Tudo que ela soube de leitura, de escrita, enfim. Ela se. Ela teve a Cristo como professor. Então, nenhum de nós temos esse motivo para tristeza. Independente do teu grau de instrução, da tua classe social. Ele tem um propósito com você. E se você demonstrar que você depende totalmente dele, você reconhecer, se humilhar, ele te coloca onde ele quiser para cumprir a vontade dele. Amém? Ah, terminou? Próximo ponto. Ah, aí alguém ainda pode estar com a dúvida, né? Você disse que nós somos eleitos, né? Nós somos escolhidos antes do mundo ser formado. Então está tudo certo. Não há o que eu fazer mais. Deus não erra conta. Então tá todo mundo que foi escolhido está salvo, não precisa fazer nada. Não, não é tão simples assim. Ele nos escolheu. Ele sabia que cada um seria salvo, mas tem um meio para ser salvo. É necessário que a palavra seja divulgada. É necessário que cada eleito, cada predestinado, ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Foca nesse trecho. Ouvir e ouvir. Não quer dizer você ouvir dois tipos de coisas diferentes. Aqui significa uma sequência, uma continuidade. Ouvir a cada dia. A Bíblia, a Escritura Sagrada, não é um livro
como muitos deixam, aberto, enchendo de pó em cima da estante no Salmo 91. Não. É um livro para você estar se alimentando. Você come todo dia, você toma água todo dia, você dorme todo dia. Por quê? Porque senão o teu físico desfalece. Assim como o teu espírito, se você não se alimentar da palavra todo dia, teu espírito também vai estar mortificado dentro de você. E aí vem as lutas, aí vem o desânimo, vem o desespero, porque o espírito não está forte dentro de você. Ele não está alimentado pela verdade que liberta, pela verdade que traz calma, que traz a certeza de uma nova vida, de um novo céu, de uma nova terra. Então nós precisamos estar sempre alimentados, todo dia, todo dia. Ah, eu não tenho tempo. Você faz o seu tempo. 24 horas é a regra do dia para todo mundo. Nós temos que estabelecer prioridades. O tempo é igual para todos nós. Vamos lá. Água novamente. Minha ajudante aqui falou que eu pareço um pato, mas ok. Então, fomos escolhidos de antemão, mas alguém falou da palavra para a gente. Nós ouvimos a palavra. Para o Espírito Santo agir em cada um de nós, é necessário que alguém tenha nos falado de Deus em algum momento. Poxa, mas eu não lembro. Pode acontecer aqui com você, alguém aqui mais experiente, né, 40, 50 anos. Poxa, alguém lá na minha juventude falou de Cristo para mim e passou muitos anos, eu decidi entrar numa igreja, mas eu não lembro. A sementinha foi plantada. A palavra foi pregada lá atrás, na sua infância, na sua juventude, e ali o Espírito Santo começou a trabalhar na tua vida. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus ele convence da justiça, que é o juízo de Deus, do pecado, que era o nosso estado antes de Cristo. Confundi. Da justiça, que é a verdade de Cristo, do juízo, que é o julgamento final, e do pecado, que era o nosso estado, né? Antes de Cristo nos redimir. Então, ele começou a trabalhar essas três questões na sua vida, lá atrás. Começou a trabalhar. Ah, mas eu não ia para a igreja, eu não tinha uma vida em Cristo, mas ele trabalhou. Cada pessoa tem um tempo. Para quem ouça a palavra e já venha para a igreja, já venha para Cristo, já quer ganhar a família inteira, aquele famoso primeiro amor que nós conhecemos, né? E tem pessoa que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Não precisa se manifestar, mas talvez alguém aqui tenha dado um pouco mais de trabalho, alguém ali evangelizou, deixou o joelho áspero de tanto dobrar intercedendo por você, né? Demorou 4, 5, 10, 15 anos, mas você veio. O Espírito Santo insistiu, 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 porque você era eleito, você era eleita, você era escolhido, você era escolhida. Amém? Ah, vamos lá. Próximo ponto. Testemunho próprio. Além da pregação, nós falarmos da palavra, nós precisamos ser a Bíblia que os ainda incrédulos leem. Quando você conhece um vizinho, um colega de trabalho, um parente, e você está falando de Cristo para ele, ele não vai analisar o que você está falando para eles apenas. Ele vai analisar como você vive, se você pratica o que você está ensinando. Como é que eu ensino algo para alguém que eu não vivo? Gente, só um detalhe, para quem não me conhece, eu estou dando essas. Eu estou bem, tá? É sinusite, às vezes o ar dá uma dificultada, mas tá tudo bem. O testemunho próprio é quando nós vivemos o que nós estamos pregando. Então, essas pessoas elas vão analisar isso em nós. Como é que eu chego na minha irmã fazer um teatrinho aqui? Eu estou falando de Cristo para ela. Olha, você tem que ser uma pessoa de paz, você tem que ser uma pessoa calma, você tem que ser uma pessoa que tem os frutos do Espírito Santo. Eu falo isso para ela hoje, beleza, Deus abençoe. Amanhã eu tô gritando com a minha mulher, eu tô gritando com meu filho, eu tô dando péssimos testemunhos. Essa pessoa vai vir para Cristo através do meu testemunho? Não vai. Então nós temos que ter esse cuidado. As pessoas foram eleitas, mas você
É o instrumento que Deus usa para que a palavra chegue até esse eleito. E esse instrumento tem que estar bem trabalhado. Esse instrumento, ele tem que ser legítimo. Você tem que viver o que você está pregando. Essa pessoa, ela não vai ser convencida por você, mas ela quer ver em você essa mudança. Ela fala, poxa, mas até porque até aí ela não entende. O incrédulo ainda não entende que o Espírito Santo está agindo nele. Ele acha que tudo está em você. Ah, essa pessoa está falando de um novo padrão de vida, eu vou analisar ele. Se ele estiver certo, eu vou seguir. A pessoa ela não entende, então ela vai seguir o que você está fazendo. Então nós temos que tomar cuidado com o que testemunho estamos dando. Né? A pessoa ela vai falar, poxa, mas a irmã aqui, a vizinha, ela vai para a igreja toda hora, ela está me apresentando uma nova vida, um novo caminho, mas eu não vejo a diferença da minha conduta para dela. Então nós temos que ter esse cuidado. E não é só com as pessoas que nós estamos evangelizando. É muito comum, eu creio que já aconteceu com muitas de vocês aqui, muitos de vocês, não ser apenas as pessoas que você fala de Cristo que você alcança. Você está no ônibus, está no trabalho, comigo acontece muito, né? Pessoas bem mais experientes, 40, 45 anos, falar, cara, eu quero me aconselhar com você. Oi? Tipo, é um jovem, né? Eu quero me aconselhar, as pessoas à minha volta, eu não posso dizer que não confio, mas não tenho abertura. E a pessoa abre um livro na tua frente da vida dela. Essa pessoa tá te conhecendo agora. Um colega de trabalho que trabalhava em outra sessão. E aí? Essa pessoa, naqueles dias que ela estava escolhendo com quem ela ia desabafar, ela observou você. Ela podia não saber o teu nome, mas ela estava te observando. Aquela pessoa. Todo mundo aqui na sessão mente. Todo mundo aqui na sessão distrata o próximo. Ela é bondosa, ela tem algo diferente. Esse algo é o Espírito Santo. Esse algo é a transformação na tua vida. Mas para ela ainda é algo. Então ela viu algo diferente em você. E assim é que os eleitos são alcançados. Amém? Bom, gente, a lição de hoje era esta. Termino com uma frase que eu venho usando bastante, que o reino de Cristo avance através da nossa vida, de cada uma de vocês. Né? Eu ainda brinquei no grupo hoje cedo, né, que agora a nossa célula tem alcance nacional. Dei uma pesquisada superficial em alguma das nossas convidadas. Tem pessoas em Alagoas, tem pessoas em Nazaré Paulista, tem pessoas aqui no interior de São Paulo. E aonde você estiver, que o reino de Cristo avance através da tua vida, que você possa se doar para Cristo, que você possa usar esse tempo que você está enclausurado em casa, ou mesmo as irmãs que estão trabalhando em serviços essenciais, que você aprenda a viver mais para Cristo, que você entenda, estou indo trabalhar, eu estou indo para a faculdade, bom, agora estão fechadas, mas para onde eu estiver indo, eu estou indo na padaria, minha conduta tem que glorificar a Cristo, porque Ele toca independente do lugar. Você está lá esperando para comprar teu pão, pô, essa fila demorada, distanciamento. Você está saindo, a pessoa, vem cá, deixa eu conversar um pouco com você. Pode acontecer. Então nós temos que estar preparados. Todo momento tem alguém nos observando. Todo momento tem alguém procurando uma luz. E você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Você é aquele que Deus escolheu para mudar a história de famílias, para mudar a história dessa nação. Faço aqui uma crítica, me desculpe quem ainda está pegado a isso. Não é Bolsonaro que vai mudar a história desse país. Não é Dória. Não é prefeito, o governador da tua região. Não é o STF. É você, através de Cristo, através da obra que Ele fez na tua vida. A palavra vai dizer que Ele tira do monturo e coloca entre os príncipes. Então, onde Ele te colocar, é para você fazer a diferença. É para você glorificar o nome dEle. Amém? Não entendam isso como uma crítica de forma alguma. Apenas a gente tem que abrir o olho. Porque são distrações. Política, esse vírus em si, tudo isso está tirando o foco de muita gente. Mantenha o teu foco em Cristo. Termino esse estudo de hoje com um versículo muito conhecido.
Olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do céu, vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Terminamos em tempo. Novamente, muito obrigado a cada uma de vocês, nossas amadas da nossa célula, nossas irmãs da CCVL, algumas aqui que faziam parte, né? Nossas irmãs pelo Brasil. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vou deixar a minha mãe falar algumas palavrinhas também. E, gente, basicamente o nosso estudo semanal é esse, tá? Algumas pessoas aqui me mandaram mensagem, eu já tinha começado, não deu para incluir, mas semana que vem, se Deus quiser, vai ter muito mais gente conosco aqui, para honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Um beijão para todas. Um abraço para todos aí, caso o maridão de vocês aí, os filhos estejam assistindo. Fica firme. O Senhor é contigo. Amém? Ah, a minha mãe vai falar algumas palavrinhas com você e eu faço a despedida com uma oração. Amém? É, muito obrigada a todas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu estou com saudade de todos vocês, mas nós temos que ter fé que tudo isso vai passar e que nós vamos poder estar juntos novamente, se confraternizando, né? E eu amo cada uma de vocês, tá? Vocês tenham uma boa noite e até a próxima, tá bom? Beijo para vocês, ficam com Deus. Amém. Vamos lá? Onde você estiver, em reverência ao nosso Pai, curva a tua cabeça, feche os olhos. Amém? Senhor Deus e Pai, agradeço, papai, pela rica oportunidade de estar compartilhando, Senhor, a tua palavra com irmãs e irmãos por vários lugares desse país. Papai, o que mais precisamos, Senhor, é de estar próximos ao Senhor. O cenário, Senhor, é de desolação, o cenário é de incerteza, Senhor, mas o nosso foco é o Senhor. Estamos fundamentados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nossa rocha, nossa firmeza não está em homens, não está em príncipes, está no Senhor. E que através dessa palavra o teu Santo Espírito venha testificar e confirmar no coração, na mente de cada irmão, de cada irmã que esse vídeo alcançar, mesmo depois dessa gravação, cada um, papai, possa ser impactado, o teu Santo Espírito venha esclarecer a necessidade de uma mudança de vida, de estar com a vida direcionada ao Senhor, papai. Abençoa, papai, protege as famílias de cada um aqui, a vizinhança de cada um que está assistindo esse vídeo. Livra, Senhor, dessa seta maligna, desse maldito vírus, Senhor, que ceifa tantas vidas. Que o Senhor venha nos proteger desse mal e também dos males que esse vírus acarreta, como desemprego, como perda muitas vezes de paz. Que estejamos, Senhor, firmados em Ti, que a nossa esperança e do nosso familiar esteja em Ti, e que toda a nossa família e todos aqueles que são prezados, que são queridos por nós, estejam cobertos pelo sangue de Jesus. Peço uma noite de paz para todos nós e que na próxima semana possamos estar aqui, papai, em paz, em comunhão, para compartilhar da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa trazer até nós mais e mais pessoas, e não para nosso reconhecimento, mas tudo para o louvor da tua glória. Recebe a honra para ti, Senhor, recebe a glória, em nome do teu santo filho Jesus. Amém. Amadas e amados, boa noite. Deus abençoe a todos, todas, e até mais.